Pessoal, eu dei start aqui na gravação da Webiola ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar com o conteúdo aqui, eu vou compartilhar as diretrizes do Senai Unidigital, tá? E aí, depois das orientações, a gente volta com nossa programação normal. Compartilhar aqui também o áudio. Ok, já que a gente volta. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a tela aqui da nossa sala. Pessoal, só recapitulando aqui, nas duas aulas anteriores, primeira, eu expliquei, né, como que nasceu aí as NBRs, né, que na verdade são normas internacionais que o Brasil, né, aí no caso, desculpa, gente. Aí no caso eu expliquei que não é só o Brasil, né, vem lá do I3E, né, você compra a norma, traduz para sua língua materna, e aí o Brasil criou a ABNT, né, que aí eles pegam essas normas internacionais, dá uma numeração ali padrão, né? Não tem uma, assim, uma nomenclatura, tá? Oficial. E daí, no caso, a 5410, que eu até já disponibilizei para vocês, ó, foi na segunda. Desculpa, viu? É porque o ar-condicionado aqui, pessoal, tá estralando aqui. Tem um professor aqui do meu lado aqui que ele vive com calor, que aí mete o ar-condicionado forte aqui. Aí, ó, eu já disponibilizei. É porque aqui, se você entrou aqui antes de iniciar a aula, provavelmente não estava disponível, tá? Aí é só você apertar o F5 ou então aperta essa setinha aqui, ó, na aba vídeo aula, tá? Que aí vai aparecer essa pasta aqui, tá? Eu pedi para o monitor colocar o material extra, tá? Em PDF e as fotos da atividade. É porque assim, na hora que eu abrir aqui a atividade, vocês vão ver que o diagrama ele está no formato de foto. Aí o que que eu fiz? Eu baixei as fotos que fica dentro do Excel e disponibilizei elas para se caso dá para você fazer ele no Word, né? No próprio Excel também, se você mexer lá, né, dependendo da configuração da célula, fica difícil. Aí você pode criar uma folha do Word e fazer esse diagrama. Eu confesso que eu usando aqui a mesa digitalizadora aqui, ó, como ela não é igual ao AutoCAD, né, que o desenho não sai reto, né? Eu tive um pouco de dificuldade. Aí por isso que eu criei também
um arquivo do AutoCAD, tá? Do diagrama. Aí tá um exemplo aqui. Aí eu salvei ele em PDF. Esse aqui são as imagens que tá no arquivo da atividade aí. Deixa eu criar aquela nossa pastinha de atividades. Já pedi pro professor lá desligar o. Ó, essa aqui é a descrição, tá? Aqui é a folha de resposta. Ó, tá com uma falha aqui, ó. Tá vazio. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver aqui que eu já que eu Ixi. Por isso que eu vi que o ícone tá Professor, diferente, né? Ah, pois não, Marcos. as minhas atividades, tudo tá aparecendo essa mensagem. Eu não consigo ter acesso a nenhuma. Toda Nossa, que passa essa foi um mensagem. bug, viu? Aqui, ó. Na verdade, ela nem tá aqui, ó. Porque É, você tá vendo que parece que não o tem um arquivo, né? você tá vendo que o ícone tá com esse maisinho aqui, quer dizer que o arquivo ele não tá. Nossa É, senhora. a minha todas as atividades tá aparecendo isso aí. Ó, essa daqui, por exemplo, tá vendo que ela não tá com a cruzinha, ó. É, você tá, o arquivo tá aí, né? Vixe, pior que não tá não, viu? Não tá, Eita, então tá igual o meu também tá de jeito. meu Deus. Não, tá tudo errado. Meu Deus, eu não tinha visto isso. É, eu tentei acessar ela aqui, eu achei que era o aplicativo, mas Aqui, ó. Tá vazio, ó. Tô tentando. E apareceu, ele aparece editar, porque o meu perfil é diferente do aluno, do professor. Eu consigo fazer algumas edições aqui, mas ele realmente não está disponível. o meu Nossa, aí vocês nenhuma. nunca iam conseguir fazer a tarefa. Só o do fórum. Uai, o do fórum também tá com Também erro. não, Meu não tá no Deus. meu também. Eu tentei hoje mais cedo, não deu. Meu Deus. Não, peraí, deixa eu já abrir um chamado aqui, porque o trem tá feio aqui. Não tem nada nessa página aqui, ó. Deixa eu falar com o professor aqui. Ô, Renan, sabe aquele bug lá da página que não aparece nada? Ó, apareceu aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui, ó, não tá nem no banco de dados aqui, ó. Importar novamente, é? Ah. O Marcos, eu vou pedir para importar novamente aqui, mas eu vou pegar, eu tenho aqui a pasta da disciplina. Deixa eu ver se eu consigo inserir elas aqui. Só um minutinho. Agora, esse do fórum eu vou ficar devendo, porque esse do fórum eu não consigo. O meu perfil não consegue pôr aqui. Eu vou ver se pelo menos o da atividade de hoje eu já consigo pôr aqui pra gente aqui, tá? Porque isso não tem como nem acessar. É por isso. E eu vou dar uma olhada nas próximas que eu já fiz a programação aqui, ó. É porque teve algumas páginas aqui que estava aparecendo um problema parecido. É a primeira vez que eu vejo ele com esse maisinho aqui. Eu vi que tinha alguma coisa errada. Isso aqui não deveria estar aparecendo isso. Ele deveria estar aparecendo um desenho aqui. Deixa eu só parar o compartilhamento aqui. Vou ver se eu consigo ativar aqui o. Que como a pasta ela está criada aqui com o meu perfil, quando existe, né, eu consigo colocar a atividade aqui. Aí eu só não conseguiria criá-la do zero, mas se já existe o, o local aqui. Deixa eu ver qual que é o número da disciplina de vocês. 10, 36, 110. Deixa eu ver se tem alguém do TI. Ah, e hoje não tem ninguém do TI, não, né? Vinícius tá aí? Ah.
Instalações prediais. Você viu se lá no conteúdo, deixa eu dar uma olhada aqui no. O conteúdo pelo menos está aparecendo aqui. O livro, né? Tem o livro parte um, tá ok. Vou ver se eu consigo. Situação de aprendizagem. Vou pegar aqui o. Pior que tá vazio, vazio aqui. Deixa eu só ver se essa aqui é a correta. É. Mas de qualquer jeito eu vou pedir pro TI. Ó, a descrição da um, consegui, pô. Vamos ver se o ícone mudou. Ó, o ícone mudou, já tá aparecendo PDF. Agora eu vou pegar a folha do desafio. Achei o arquivo do formulário. Pelo menos essas aqui, ó, acessando o original, eu consigo pôr. Aí eu vou pedir para o Vinícius arrumar só a do fórum. Ó, já, se você apertar o F5 aí, ó, você vai conseguir baixar a situação um e o desafio um. Deixa eu. Achei aqui, ó, SAP 2. Cadê? SAP 2 está aqui. Que pelo menos a atividade um a 2 as descrições aí você vai conseguir. Já, ó, a 2 já está online. Vou pegar a planta baixa da instalação antiga. Deixa eu só ter certeza que essa é a folha mesmo. E atividade 2 é você fazer um. Que na verdade ela é. Aqui fala que é 3, mas lá na tag lá ela tá como 2. Eu tô procurando a planta baixa aqui. Gente, cadê essa planta baixa? Ó, achei aqui nova planta baixa. Ó, planta baixa antiga, achei.
da casa lá da Dona Tânia. Achei aqui. E lá na situação de aprendizagem tem uma que você vai ter que fazer um relatório lá da. Ó, já está online aí a planta baixa antiga, folha de resposta. Ixi, também a pasta que está em branco. É porque tem que pôr a planta baixa antiga. Tem que pôr a nova planta baixa da casa também. Aí, de qualquer jeito, tá, Marcos? Foi bom você ter me avisado aí. De qualquer jeito, eu vou pedir pro pessoal do TI recolocar aqui, ó. Mas o fórum eu não consegui, infelizmente eu não consigo pôr No ele. meu apareceu aqui agora. Só ficou faltando o fórum, né? Só o fórum, né? É, não, É, eu acabei de carregar aqui. Só falta. O que que tá faltando aqui? Ah, ele tá faltando a situação, a SAP 2. Ah, bem aqui, ó, atividade, 9 pontos. Eu tô vendo que ela tá com uma cruzinha aqui. Saiu a cruzinha, saiu. É, só o fórum mesmo é que tá. Eu tenho uma pasta aqui do fórum, deixa eu ver se eu consigo achar o material dele aqui. Levantamento, orçamento, equipe técnica. Ah, achei aqui um arquivo de fórum. Deixa eu ver se eu consigo colocar o texto. Editar. Ó, parece que o texto também eu vou. Eu achei um texto aqui. Ah, é porque não está no HTML. Deixa eu colocar no padrão de HTML aqui, que eu acho que vai dar certo. É, não, no HTML não ficou bom, não. Deixa eu colocar o texto bruto aqui. Ó, o texto eu consegui resgatar aqui, que eu peguei no material. E
Ah, agora sim, ó, o texto tá aparecendo lá. Hum. É no meu que tá agora também. Fez o refresh aí da página? Veja, tá aparecendo tudo agora. É esse texto aqui. Mas de qualquer jeito, eu vou pedir pro TI lá dar uma olhada aqui. Aí agora o texto aparece. Deixa eu compartilhar com você. É porque eu achei aqui, ó, o texto aqui do fórum. Aí eu resgatei ele aqui, ó. É porque ele não está configurado, é por isso que ele está chapéuzinho quadrado, que é essa mesma nomenclatura aqui da calculadora científica, né? Por exemplo, a gente vai fazer 2 ao quadrado, né? E coloca esse chapéuzinho. Aí ele está nesse mesmo formato aqui, ó, 1 milímetro quadrado, né? Aí só esse, tá só com esse bug aqui, ó. Mas o texto é esse mesmo, ó, página 39 da 5410. Deixa eu ver se a 5410 está. Agora eu fiquei preocupado. Deixa eu ver aqui em biblioteca. Nossa, ó, pior que não tem, ó. Símbolos gráficos, ó, da 5444. Essa tabela não tem, ó, tá vendo que ela tá com. Nossa, tem muita coisa aqui. Não, eu vou pedir pro pessoal reformular isso aqui, porque não era para você estar recebendo isso assim desse É jeito. isso aí, tá do mesmo jeito do meu aqui, não tá aparecendo não. Deixa eu ver se eu coloquei, ó, o material complementar aqui. Só tem o da aula de hoje. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar 5444 aqui, ó. Deixa eu ver lá em biblioteca. Eu vou pôr essa tabela aqui, ó. Eu tenho ela lá da UC de leitura, ó, onde está 5444. Eu vou pôr ela aqui, ó. Tem ela aqui, ó. Essa. Simbologia. E essa tabela de condutores é essa tabela aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não, eu acho que ela tá aqui, né, de projeto, de instalação. Ó, tá aqui, ó. Vou colocar essa tabela aqui do fabricante aqui e eu vou colocar esse simbologia, né, da 5444 aqui para vocês. Espera aí, rapidão. Nossa, na hora que eu validei aqui, isso aconteceu depois, porque não era para estar faltando isso aqui tudo. Deixa eu ver, tabela de condutores. Vou colocar essa da Prysmian, tá? Que toda a tabela de condutores, independente se é Corfil, Sil, né? Prysmian. Ah, ó, ela já está carregada lá, agora falta 4444. A NBR. 4444. Ó, agora ela tá online, ela tá disponível para você, tá, mãe? Deixa eu compartilhar aqui. E apareceu todas as duas aqui agora. Beleza? Aí eu coloquei a NBR, tá? Para você ter o acesso. Que lá na UC de leitura e interpretação de desenho, eu deixei essa aqui disponível. Mas como ela foi na UC passada, eu estou recolocando ela aqui, ó. Aí Beleza. ela tá aqui, né? E é C. É porque assim, essa 5444, eu fiquei sabendo que vai ter uma atualização. Aí quando falta, por exemplo, tem uma desatualização na própria NBR,
E aí você olha na original que gerou ela, que foi essa norma internacional. Ah, professor, então quer dizer que essa IEC 60 417 DB, ela foi a original que, né, foi do inglês lá, né, traduzida e virou 5444. Aí provavelmente eles vão transformar ela num outro, sei lá, 54, 40 alguma coisa, né? E aí, mas assim, essa simbologia, né, de fase, neutro, retorno, terra, ela continua, tá? Vai ser a mesma coisa. Diferença é que vai estar em outra. Agora, essa outra aqui, eu peguei essa tabela aqui. Na verdade, dependendo do cabo, eu uso ela porque ela é bem prática. Isso aqui é do fabricante. Então, todo fabricante. É porque, assim, antigamente, quando você fazia projeto, quando eu estou falando antigamente, é tipo antigamente mesmo, né? Na época que foi instituída a NBR, aí, as NBR. Aí, naquela época, só existia um fabricante. É porque, assim, a norma internacional, o que que ela fez? Ela pegou, por exemplo, a 5410, aqui eu já disponibilizei para vocês, ela deve estar na pasta da aula aí. Vou pegar aqui uma 5410. Aqui. É porque é o seguinte, na época que criou essa, você tem tabelas aqui, ó. Essas tabelas, elas são tabelas genéricas de fabricante. Eu sei que a primeira versão dessa da IEC que gerou a 5410, ela, vamos supor, só existia um fabricante. Aí o que que eles fizeram? Pegaram os dados desse fabricante, né? Eles literalmente publicaram nessas tabelas aqui. Mas na prática mesmo, hoje em dia, com vários fabricantes, por exemplo, a Prysmian, ele, quando o fabricante aqui, que é a Prisma antiga Pirelli, né, ele vai construir seus cabos, ele usa como base a 5410. Então, pode ser, quer ver, ó, deixa eu pegar a tabela 37 aqui, ó. Ó, o A1, quem que é o A1 mesmo? Geralmente, deixa eu ver aqui. Às vezes, ó, aqui, ó, dois condutor carregados, às vezes ele está de sobrepor, ou ele está embutido dentro de um eletroduto, ou dentro de uma eletrocalha, né? Aí, esses cabos, eles são testados a capacidade máxima dele, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o de 1,5 para 2, esse 2 aqui é para dois condutores carregados, ó. Então, o monofásico dele aguenta, por exemplo, segundo essa tabela aqui, ó, aguenta 19, né? Agora, o que que depois, quando vários fabricantes foram aparecendo, eles pegam, né? Aí vamos supor, ó, tem esse aqui, o mais baratinho, o 750 volts aqui, ó, no caso, para dois condutor carregado, ele aguenta 15 amperes, já. Esse daqui aguenta até mais, esse original. Pode ser que tenha uma do mesma marca aqui, só que, deixa eu pegar aqui, ó, 06 a 1 kV. Ah, não, esse aqui, esse é o de 70, que é o 70 graus Celsius, ó. Ah, ele aguenta 17,5. Agora o da tabela, se eu não me engano, é o da tabela abaixo aqui, ó. Esse daqui, ele é um cabo mais premium, ó. Aí o mesmo, o mais premium aqui de 1,5 para dois condutor carregado, ele já suporta 23 amperes, a capacidade máxima dele. Então, no mesmo fabricante, esse daqui, que é o mais baratinho, suporta 17,5.
né? Aí, se você compra esse 0,6 kV, que ele é mais caro, ele já suporta 23 amperes. Do mesmo jeito, ó, o mais baratinho de 2,5, ó, suporta 24. O mais caro de 2,5 suporta 31. Então, hoje em dia, até os programas, eles perguntam, né? Quando você vai fazer o projeto lá, né? Aí você tem no banco de dados dele vários desses, chama prontuário técnico. Aí esse prontuário técnico que o fabricante faz, ele leva em consideração as tabelas originais da 5410, porém, hoje em dia, por exemplo, a dopagem, o que que é a dopagem do material? É porque o cobre, né? Você tem vamos supor, o minério que é o que origina, né? O cobre. Se eu não me engano, acho que o do alumínio é a bauxita, o do cobre eu esqueci qual que é. Deixa eu só pedir ajuda dos universitários. Ou o minério do cobre, você lembra o nome? Eu sei que o do alumínio é a bauxita, né? Hã? Não, o pessoal não tá lembrando aqui, não. Não, moço. Não, não, é o minério que gera lá. Igual, por exemplo, do alumínio. Você vai lá na bauxita lá, aí faz a extração. Eu sei que é com muito barro. Mas ó, calcocita mala. Nossa, não sei nem falar o nome, ó. Calcopirita. Pra você ver, ó, os minérios. Ah, é o óxido, é um óxido, né? Ah, é. Ah, aí, ó. Ah, é um óxido, ó, o professor, ó, por isso que é bom ter os universitários aqui do lado aqui. É um óxido de cobre, né, que você acha na natureza, né? É a cuprita, né? É a calcopirita aí. Então você encontra geralmente ele misturado com outros minérios aí, o pessoal faz o refinamento, né? Aí, por exemplo, esse que é do óxido de cobre, né? Aí retira ali o oxigênio, aí vai sobrar e faz a redução ali, né? O pessoal da química sabe melhor que eu. E aí sobra só o cobre, tá? Sei que o alumínio também não é fácil você extrair, não. Eu sei que é com muita aquela terra barrosa, né? E aí você vai fazendo ali a retirada ali do. Inclusive tem algumas escavações antigas aí que o pessoal acha bastante quando você faz aquela radiografia, né? E aí tem vasos de barro que aí na radiografia ele sai uns pontinhos brilhosos. Aí o pontinho brilhoso é o alumínio que estava impregnado ali naquele barro ali, né? Então, e a dopagem, o que que é a dopagem? Quando você retira da cuprita lá o óxido, ou outros que tem, inclusive, acho que era até manganês, né? É, aí você vai retirando ali, vai fazendo essa redução, aí ele tem uma dopagem, ou seja, essa dopagem pode ser que ele tem mais cobre, dependendo, né? Por exemplo, o ferro, se você usar o ferro ele puro, ele tem um grau de oxidação muito alto, né? É por isso que criaram o aço, né? Porque aí o aço é o que? É o ferro com carbono ali, né? Você tem uma dopagem ali de carbono que aí transforma o ferro, né, numa amálgama, né, numa mistura que vira o aço. Aí, do mesmo jeito, o fabricante aqui de condutores elétricos, né? Inclusive, não sei se você já viu a fabricação, ô Marcos, tem a máquina, chama máquina de trançar. Aí, essa máquina de trançar, deixa eu ver se eu encontro uma aqui, só para te mostrar. O problema é que dependendo.
Na máquina de trançar e Essa semana eu depois. estava vendo um vídeo aqui sobre uma Eu sei que eu empresa que já vi no faz. Discovery, né? É isso, passa muito lá mesmo. Como. Eu sei que eles pegam um lingote de uma espessura e aí colocam em várias roldanas, ele vai literalmente esticando até ele chegar numa milimetragem ali. Por exemplo, os cabos de rede de distribuição, eles são de alumínio, né? Porque aí é bem mais barato. E aí eles colocam uma alma de aço, né? E colocam por exemplo, o de redistribuição, ele tem 7 condutores menores, né? Aí são 6 de alumínio e por dentro um de aço para ele conferir maior tração mecânica aí. É máquina, esticar cabos. Na verdade ele veio com um trado aqui, né? Deixa eu só tirar essa chave aqui. Coloca aqui um. Não era essa aqui não, mas depois eu acho e eu mostro para vocês. Mas geralmente passa bastante naquele no Discovery, né? Aí eles fazem primeiro, estica o alumínio e aí depois, né, ou cobre ali, né? Aí depois passa para uma máquina de trançar. Aí ele pega esses fios, no caso de rede de distribuição, né? Pega os 7 fios e aí faz uma trança semelhante àquelas queijo de trança, né? E aí faz ele de forma helicoidal, aí tem uma máquina que vai puxando. Aí tem alguns cabos que tem a proteção de plástico, né? Aí passa numa máquina extrusora e aí ele derrete o polímero em cima. Aí tem um laser para ficar vendo, medindo a espessura, né? Dependendo do tipo de rede. Se for um cabo interno, por exemplo, igual esse aqui de 750 volts, o polímero ele é mais seco e aí né, ele é mais úmido, na verdade. Ele tem uma porcentagem de água maior ali. Agora, quando ele é para rede de distribuição, que o cabo fica no sol, né? Aí ele é mais endurecido, aí ele tem uma baixa quantidade de hidratação, que eles chamam lá. Tá? Aí, agora que a gente tem a primeira atividade aqui, agora dá para a gente. Mas mesmo assim, eu vou pedir pro TI lá revisar essa sala aqui, porque ela tá horrível. Deixa eu baixar aqui, só testar se tá tudo ok. Ó, agora apareceu aqui a situação de aprendizagem. A folha do desafio é essa aqui mesmo. A SAP 1 já transportei, essa aqui. É essa aqui mesmo. Aí, igual eu tava falando para você aí, ó, Marcos, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, na verdade, é uma foto, né? Um formato aqui PNG, um formato JPEG. Se você olhar aqui na legenda, essa folha aqui, ela deveria estar mais alguma coisa aqui. Aí, para eu montar esse quadro aqui, aí sempre quando eu chegava nessa atividade aqui, eu tentava fazer aqui na mesa digitalizadora, e aí as linhas ficam tudo bagunçado. Aí o que que eu fiz?
Eu gerei esse aqui no CAD. Aí eu colei ele no formulário aqui, ó. Eu tô achando estranho essa folha aqui, ela deveria ter mais informação. Eu peguei da própria folha, ó. Tá vendo esse reloginho? Tá vendo o motor aqui, ó? Eu tô sentindo falta dele aqui, ó. Ele deveria estar aqui embaixo em legenda. Tô achando que essa folha aqui tá incompleta. Deixa eu olhar o meu aqui, a minha análise aqui. Ah, é, ó, realmente tá faltando isso aqui, ó, tá faltando a legenda. Eu vou corrigir esse, ó, é isso daqui, ó, que eu tava falando, ó. Aí tá vendo? A chave magnética, é porque é o seguinte, dependendo do fabricante, ela tem esse formato aqui, ó. Aí a partir dessa legenda é que você vai fazer a ligação aí do quadro. Aí eu fiz tudo isso aqui no AutoCAD, né? Baseado nesse desenho aqui, ó. É, você está faltando a legenda aqui, ó. Deveria ter uma legenda aqui. Eu vou fazer aqui, ó, o Marcos. Eu vou arrumar esse arquivo, que esse arquivo não deveria estar desse jeito. Deixa eu só arrumar aqui para vocês. Ele deveria ter essa legenda aqui, ó. Por algum motivo, o arquivo também não está exportado. Que como é que você vai fazer sem ter a legenda aqui, né? Porque aí tem aluno que faz essa atividade, aí pega aqui, por exemplo, aqui, ó, só copia, ó, entendeu? Que aí você vai fazendo aqui eu criei até esse desenho aqui, ó, que é o do disjuntor, tá? O disjuntor a seco, ele tem esse formato aqui. Aí, se ele é monofásico, por exemplo, você põe um risquinho, né? Se ele tem duas faces, você põe dois risquinhos, né? Eu até omiti o risco aqui, mas na hora da aula, geralmente, eu gero isso. Aí fica mais fácil, né? De você pega aqui, o JPEG se aumenta e você consegue desenhar em cima. Ou, né? Provavelmente vocês têm acesso lá no laboratório, lá do IB, né? E aí vocês podem, eu usando essa nomenclatura aqui, ó, eu fiz o desenho no AutoCAD aqui, ó. É porque no AutoCAD fica mais retinho, né? Fica mais fácil. Eu vou corrigir esse arquivo, ó, tava faltando a legenda, tá? E aí, você, como vocês estão, você já, só por curiosidade, Marcos, você já trabalha na área? Trabalho, professor, trabalho sim. Ou você é igual eu, quando eu entrei lá na engenharia, foi a primeira vez na televisão que eu vi essas coisas aqui. É Eu aquela já, eu, história. Como é que eu vou fazer uma lista de material, sendo que eu estou ainda na inicial aqui, né? Então, tá faltando esse material aqui, ó. Você não é obrigado a, a, a adivinhar, tá? Aí eu vou mostrar aqui como que eu imaginei aqui, até mesmo porque, por exemplo, como você é da área, então você já tem já uma certa experiência.
Quando a gente não é, ó, esse daqui, ó, ele deveria estar desse jeito aqui para vocês, ó. E o que que vocês têm que fazer? Tem que fazer o diagrama, tá? Eu vou consertar para vocês aqui. E lá no laboratório do Senai, vocês têm. Porque assim, como você está iniciando, eu tenho partido do princípio, mesmo que você já trabalha na área, mas pode ser que algum dos colegas de vocês aí seja o mesmo caso que aconteceu comigo. Deixa eu salvar aqui. Beleza, ó. Então vocês têm que ter a legenda, né? Porque se vocês não são adivinhos, tem que ter o esquema aqui, a lista de material, né? Porque aí é aquela história, como aqui no. Por que que você vai entender por que que eu tô falando isso aqui, ó? Lá na SAP, ela fala da empresa MEP, né, que é conhecida no mercado e tal, né? Faz vamos dizer assim, o jabá. Aí ela fala o contexto da primeira atividade. Ela fala que o seu José é um cliente e foi feita uma reforma de um projeto que já, como se diz, já tinha instalação na casa do seu José. Aí ele pediu a inserção de um motor, tá? Um motor elétrico aí na casa dele, tá? Se eu não me engano, com a chave da boia, né? A motobomba, a chave magnética. Porque assim, como é que eu vou dimensionar a chave magnética se eu não sei a potência do motor? Então, a primeira coisa é eu saber a potência de um motor. Esse aqui é 1/5 de CV, é 1/5 de cavalo vapor. E quando a gente faz o cálculo bem simplificado aqui, ó, um cavalo vapor, um CV é equivalente, se você procurar na internet, 736 watts, tá? Ou um HP, que aí é, porque na verdade o CV, o cavalo vapor, é a tradução do horsepower, ali. Só que existe a diferença aqui, ó, é 746. Só que quando a gente faz um projeto, né, por exemplo, comprou a bomba lá do cliente, né, ele é de 1/5 de CV, geral, para a gente fazer o cálculo, o ideal é você não usar essa conversão. O ideal é você olhar lá na placa do motor e ele falar, né, qual que é a potência dele em watts, tá? E aí, aí como é 1/5 de CV, é a mesma coisa de você dividir os 736 aí, né, por 5, né? Se fosse fazer uma regra, aí daria 734 dividido por 5 aqui, ó. Se fosse fazer uma conta assim de padaria, né? Então, em potência real, esse de 1/5 de CV, ele tem 146,8 watts, né? Se fosse em quilo, né? A gente anda 3 casas, ó, vezes 10 elevado a 1, a 2, a 3. Então, ele tem 0,146, né? Ou 1.468 watts aqui, tá? Então, esse motor na prática ele tem, né? Se a gente for pegar o equivalente aqui, ele tem fazendo esse cálculo aqui, ó. Uma outra opção, né, que seria a primeira, é você olhar na placa do motor. Se você não tem a placa do motor ali, o ideal é você ir na norma de distribuição da concessionária de energia local, no caso é Equatorial Goiás, e lá tem uma tabela que mostra, né, várias potências de motores, ó, por exemplo, aqui é da Equatorial, deixa eu ver se, ó, eu tenho essa versão da NT01 aqui, ó, e lá para baixo, ó, tem a tabela 2 que é para 127, a 1 é para 220, que é a nossa
tensão, tá? Porque a Equatorial tem no Pará também. Tem equivalência aqui de ar-condicionado, né? BTU. Aqui embaixo, aqui, ó, tem de motores. A gente vai ver isso lá em instalação industrial. Ó, tem vários, ó, tem um quarto de CV, um terço, um meio, né, três quartos, mas não tem um quinto de CV. Mas aí não tem problema, você poderia fazer uma regra de três com esse um quinto, e aí você chegaria a um valor parecido com esse. Por que que esse daqui seria melhor do que o valor da gente fazendo a conversão aí? Ele seria melhor porque para fazer uma tabela dessa, o que que a concessionária de energia faz? Ela pega motores de um quarto de CV, por exemplo, para plotar essa tabela, ela pega da WEG, ela pega da Corfil, vamos supor que a Renan Engenharia montou ó, acabei de batizar aqui, a Renan Engenharia tem um motor agora da Renans, né? Renon, né? Parece nome de motor, né? Renon. Então a Renon, né, tem um motor e aí um quarto de CV deles, geralmente eles não têm exato o valor, o mesmo valor, são valores aproximados. Aí o que que a concessionária de energia faz? Vamos supor que existe cinco fabricantes. Ela pega o motor de um quarto de CV desses cinco fabricantes e divide por cinco e dá uma média. É a média esse valor aqui, né? Esse método é o método científico, né? Então, o ideal, primeira prioridade, você olha, se você tiver o motor lá em mãos, você olha na placa dele. Se não tiver, você pega a norma técnica, no caso é a NT01 da Equatorial, né? E olha nela. Aí, se você não tem a da Equatorial, não tem o motor, aí você usa essa fórmula aqui, beleza? Cadê? E aí você vai utilizar aquela fórmula, né, da potência aqui, ó, tensão vezes a corrente. E para achar a corrente aqui, né, isolando, fica potência dividido pela tensão. Marcos, rapidão aqui, antes da gente fechar aqui a aula, deixa eu só fazer um registro aqui rapidão, para que eu volto. Tô vendo aqui que já tá dando as 22. Rapidão, Marco. Acho que agora deu certo. Só ter certeza aqui que deu certo. Só esperar que um request da página não apareceu aqui. Hoje é 7, né? Sim, hoje é 7. Deixa eu só recarregar a página aqui. Tá falando aqui que não registrou. Agora deu certo aqui, Marcos. Os bancos de dados aqui. Quando o banco de. Ah, agora foi. Deixa eu voltar aqui. Apareceu. Aí, quando você dimensiona, você usa a fórmula da potência, né? Aqui a gente não vai considerar, como eu não tenho o motor, a tabela em mãos, o fator de potência dele, eu não tenho ele. Mas assim, como é um motor abaixo de 7,5 CV, tá?
Lá em instalação industrial, eu vou detalhar mais isso, tá? Quando o motor é abaixo de 7,5, você consegue dar uma partida direta sem provocar uma queda, né, de energia, tá? Porque assim, o motor, diferente de um chuveiro, diferente de uma lâmpada, né, ele tem um comportamento anômalo, ou seja, diferente de um circuito normal. Que comportamento é esse, professor? O comportamento anômalo dele é porque na partida a gente detalha melhor isso, mas só acredite, né, que ele vai até 8 vezes a nominal, às vezes, dependendo se for uma potência muito alta, ele chega até na partida da 10 vezes a tensão, a corrente nominal aí, tá? E aí, com esse valor elevado, as proteções elas começam a cair, né? Inclusive, dependendo da potência do motor, se você der uma partida direta, ele faz até a subestação, vamos supor que é uma indústria, né? Ele faz a chave fusível lá da subestação cair, às vezes ele faz a chave fusível da rede de distribuição que alimenta ele cair também, por conta dessa elevação. Isso para um motor, imagina vários, né? Aí a máquina elétrica, por isso que a gente tem uma disciplina especial para a gente aprender a dimensionar uma máquina elétrica, né? E esses efeitos anômalos aí. Mas a priori, né? Por exemplo, corrente, a potência que eu calculei, né? Então seria 146, 146,8 watts, né? Dividido, aí o motor é monofásico, né? Então, dividido 220 volts. Fazendo a continha aqui, 146,8, porque com o fator de potência, eu pegaria a potência aparente dele, né? E aí sairia um dimensionamento mais fidedigno aí, tá? Ó, deu uma corrente, né? Como ele é uma potência baixa aqui, ó, ele dá aproximadamente 0, se eu usar a regra da aproximação aqui, 0,67 amperes, aproximadamente aqui, né? E aí, o motor, independente da potência dele, se vamos supor que a relação de partida e nominal é de 8 vezes. Eu vou pegar o pior caso aqui, ó. Vezes 8, a corrente dele, ó, se for 8 vezes, vai chegar até 5 amperes na partida. Assim. Aí na hora que ele dá partida, ela chega 5,3 amperes, passa um tempo que chama de transitório, né? 5 segundos, por exemplo, aí ele volta a operar com essa corrente aqui, tá? Por isso que às vezes você vê disjuntor de bomba de recalque ali, né? De piscina, com um disjuntor, por exemplo, de 20 amperes, né? Ou de 10 amperes. Mas geralmente, parece que é uma lenda urbana, você vai ver muito de 20 amperes, ó. Por isso que eu recomendei aqui o de 20 amperes curva C, porque é o seguinte, num circuito normal, se esse aqui não fosse um motor, a corrente seria 0,66, aí eu somo mais 5 amperes, que é o critério lá da NBR 5410, tá? Porém, como ele é um motor aqui, a corrente de partida ela chega até 5 e depois ela volta. Aí por isso que se eu fosse ser assim, bem preciosista aí, eu colocaria um disjuntor como eu não tenho de 5,3, eu colocaria um disjuntor de 6 amperes, pelo menos para esse motor conseguir dar a partida, tá? Sendo que no regime normal ele chega até aproximadamente 0,67 amperes, que é uma corrente relativamente baixa. Mas dada essa potência baixa dele, né, um quinto de CV, né, que dá aproximadamente 146 watts aí, isso porque eu estou considerando a potência que realiza trabalho. Se eu tivesse a informação do fator de potência dele,
Aí, em vez de eu colocar a potência que realiza trabalho, eu colocaria a potência aparente, tá? Aí, com a potência aparente, por isso que eu falei que a primeira prioridade é se você tiver a placa do motor, é você utilizar a placa do motor para fazer o dimensionamento. Caso não tenha, a segunda prioridade é você acessar a norma técnica de distribuição da concessionária de energia local, no nosso caso aqui é Equatorial Goiás, tá? Em último caso, não tenho fator de potência, não tenho placa, por algum motivo não tenho acesso à, à norma ANT 01 da Equatorial Goiás, né? Então você vai utilizar a conversão, né? Um CV igual a 736, faz a regra de 3 aí, e aí você encontra a potência em watts, tá? Mas aí, geralmente motores, porque quando você constrói ele, você consegue, dependendo, por exemplo, o primeiro motor que foi construído, ele era uma peça usinada, é, eles usavam aquela máquina de corte, usinava ela e fazia um bloco. Só que aí eles descobriram que a relutância, né, que é o fluxo magnético, a relutância ela é análoga à resistência elétrica lá em eletricidade. Só que ela é para fluxo magnético, ou densidade de fluxo magnético. E aí os fabricantes, né, o pessoal primeiro começou no laboratório de física, né? Aí eles descobriram que se ele pegasse essa peça inteira e laminasse ela, cortasse ela em várias seções e cada uma dessas seções você reveste com isolante, aí depois você cola tudo, cola a peça inteira, né? Aí descobriram que o fluxo magnético, né, é aquela mesma história, ó. Você vai andar num carro de passeio num descampado aí, né? Igual aqui no Goiás, que é cerrado, você tem cupim, né? Aí você tem que desviar, né? É a mesma história. Uma peça inteiriça de um motor é como você tentar andar numa estrada cheia de árvore, né? Cheia de árvore do cerrado. Agora, o laminado é como se você construísse a estrada por cima. Aí o laminado ele vira uma espécie de estrada, né, asfaltada para o fluxo magnético. Aí descobriram que com essa construção de laminado o transformador, o motor elétrico, o gerador de energia, ele tem uma eficiência maior, né? E por consequência, o fator de potência ele fica bem próximo de um. O ideal, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, é por volta de 0,92, tá? Mas e depois a gente detalha isso melhor aí. É porque máquinas elétricas, para a gente dimensionar, por conta desse efeito anômalo, né? Até questões de arquitetura, né? De construção, então a gente tem que ter uma estratégia melhor, né? Criar um estratagema aí melhor para isso, tá? Aí por isso que eu coloquei o disjuntor de 20 amperes aqui, tá? Mas poderia ser muito bem um de 6 aqui, ó. Dependendo do fabricante, né? Ah, a pessoa não tem um de 6. Então escolhe o maior mais próximo. Ah, o maior mais próximo, por exemplo, é o de 10. Mas vai que tem a Schint, até a Eugene tem, né? Então, dependendo do fabricante, né? Para essa máquina aqui, um disjuntor próximo de maior mais próximo de 6 seria o ideal. Por que que eu coloquei um de 20 aqui? O de 20 é porque dependendo da potência desse motor, se ele for maior aqui, né? Aí o de 20 vai suprir, tá? Mas sempre você tem que pensar que por isso que eu falei que olhar na placa é prioridade, porque aí na placa vai inclusive estar a relação de corrente de partida com a corrente nominal, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou agora, vou parar a gravação aqui, tá? Aí enquanto eu paro a gravação, deixo renderizando, eu vou rodar, eu vou colocar essa atualização aqui da tarefa de vocês, tá?
O que vocês deveriam ter recebido é essa daqui, tá? É porque aquela história, como é que você vai fazer uma lista de material se você não tem a metragem, né? Fica uma coisa muito subjetiva. Inclusive, se você olhar aqui na descrição da atividade, ela não fala de metragem, né? Então ia ficar uma coisa muito subjetiva, né? Para você não encarar, né, como esse curso. Ah, não, né, as situações de aprendizagem elas são muito subjetivas, não tem uma objetividade, tá? Aí por isso que eu modifiquei o material de vocês para ter as informações. Se a gente tivesse mais lá para frente, né? Aí sim vocês já teriam o quê? Por exemplo, se estivesse lá em projeto industrial, né? Vocês já teriam subsídios para poder preencher essas lacunas, né? Que, que vocês têm agora no início do curso, tá bom? Então eu vou colocar aqui, tá, Marcos? Vou parar aqui a Beleza. gravação. Eu acho que não vai levar nem uns 2 minutos aqui. Aí eu já deixo disponível aqui, tá bom? Muito obrigado. Eu vou ver aqui o que aconteceu com o TI, tá? Mas aí você já consegue já dar andamento nas atividades aí. Muito obrigado por avisar, viu? Que eu realmente não tinha visto. Beleza. Valeu. Agora Fica o meu com aqui já Deus, está viu? completo, hein? Com Deus também. Obrigado, senhor. Deus, viu? Já menos de 5 minutos já vai estar essa nova versão aí para você, tá bom? Beleza, valeu demais. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima aula. Deus também. Até a próxima. Amém.